Aí ele quer dizer que no versículo 8, quando fala estes da mesma sorte, aí ele está dizendo, isso aqui também faz relação aos anjos? Não, pastor Elias, vamos lá. Ele está fazendo uma construção gramatical onde ele separa estes e aqueles. Aqueles, ele está falando dos anjos, é óbvio no texto. Se chama sujeito oculto e alguns tradutores da Bíblia vertem como aqueles anjos. E quando no versículo 8 ele fala aqueles, ele está falando daquele que está um pouquinho mais distante, aquelas pessoas das quais você falou. Então isso, qualquer pessoa que lê em português, que conhece a noção básica da gramática do português, vai ler da seguinte forma: como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas. Eu concordo com tudo que ele falou até o versículo 7. O 8 que complicou. Então acabou o debate. Se ele concorda com tudo, acabou o debate. Acabou. Eu disse que eu concordo com tudo que você disse até o capítulo 7. Até o que ele falou do versículo 4, versículo 5, ok. Só que no versículo 7, ele está desrespeitando a gramática quando aparece o sujeito oculto. É muito claro no texto. Ele fala, não, aqui não é o sujeito oculto, aqui ele criou um parênteses que não existe, e especialmente quando ele, eu imagino que é por querer isso, que no versículo 8, ele está dizendo que o estes do versículo 8 tem a mesma força, ou se refere à mesma pessoa do aqueles do versículo 7. É a noção básica da gramática do português. Por favor. Eu penso que o pastor certamente falou de forma jocosa, como uma pessoa que conhece a língua portuguesa. Eu não conheço, mas eu sou curioso. Parece-me que ele não faz diferença entre os pronomes demonstrativos aqueles e estes. E parece-me também que o senhor está confundindo duas coisas, pastor César, entre o que é manuscrito, parêntese, colchete. Aqui não se trata, quando falamos de parêntese, isso faz parte da língua portuguesa. Não tem nada a ver com grego aqui, isso que eu disse. Colchete, isso aqui está nos melhores manuscritos, isso aqui não está escrito. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, bem simples. Os parênteses que eu citei são na Bíblia em português, tá? Então, mas você falou de manuscritos e famílias de manuscritos gregos. Olha o que você trouxe para o texto. Nada a ver esse assunto. Assim, o Judas, inspirado pelo Espírito Santo, está falando sobre um assunto que ele devia combater, que era uma heresia gritante. Que esses três grupos de falsos profetas, pseudodidáscalos e pseudoprofetas, estavam apresentando aqui. E ele denuncia os três pecados. Agora, para mostrar que esses pecados não ficariam sem punição e que receberiam o justo castigo, o que ele vai dar exemplo? Exemplo daqueles que saíram lá do Egito. O exemplo, por exemplo, aqui, olha, no versículo de número 5. Ó, o primeiro exemplo que ele vai apresentar no versículo 5 está aqui. Mas quero lembrar-vos, agora ele abre um parêntese. Eles cometeram esse pecado, mas eu quero dizer para vocês que não ficarão sem punição. E a garantia é essa, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando-o da terra do Egito, destruiu os que não creram, destruiu os que foram incrédulos, que ficaram prostrados no deserto. Segundo juízo, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-os na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Segundo juízo, que inclusive, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4, vai mostrar. Agora, o terceiro problema, assim como, ou seja, da mesma sorte, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, qual foi a corrupção ali? Área sexual. Se corrompido como aqueles, esse aqueles é que é o problema. O pronome demonstrativo aqui não é aqueles, pastor César. O senhor tem acesso ao grego? Dá uma olhadinha, por favor. Se a gente fosse ao texto original... É isso que eu estou pedindo para ele fazer. É isso que eu estou pedindo. É estes ou aqueles? Vamos lá. Rutos. Deixa eu colocar aqui que é meu... Achei aqui. Vamos lá. Rutos. Partícula, semelhante, tal. Ele próprio, ela mesma, eles mesmos, ele, ela, o mesmo. Estes. Estes. Tá aqui o dicionário. Estes. Não. Você quer mudar o dicionário agora? Isso. Vê o versículo 8. Vê o versículo 8. A mesma palavra. Não, então, Elias... Vê o versículo 8, vê o versículo 8. Você terminou sua fala? Posso falar? Não, eu só dei um intervalo para você falar. Então, mas é que assim, o primeiro que você pediu para ler não está dizendo o que você está dizendo. Mas é. Então, eu não sei qual dicionário que você está usando, mas o dicionário que você pediu. Rutos e rutos é estes. Busque nos melhores dicionários. Então vamos mudar o dicionário. Eu recomendo para você. Vamos mudar o dicionário, então. E olha só, estes. Porque se ele disser que são estes, aí... aqueles, aí pior ainda, porque aqueles estão distantes. Ou seja, então, de um jeito de outro, o que o senhor está defendendo vai me favorecer de qualquer forma. Mas o dicionário está aqui, Gerê. Você quer ler, você, Gerê? Vai me favorecer de qualquer forma. Fala o que ele está falando. Está aqui em cima, é isso? Clica em aqueles, aqui, ó. Tutos, o que significa? Tutos, melhor, tutos. Ele próprio, ela mesma, tutos, eles mesmos, de si mesmo. Então, não é o que ele está dizendo. Ele, ela, isso tutos, tutos é estes. Realmente não é o que o senhor está dizendo. Mas você vai pesquisar, eu já tenho pesquisa, eu não vou aqui abrir o livro, mas é tutos, é estes. Mas olha, independentemente, porque eu tenho dicionário que vai dizer que era estes, que é tutos. Então você tinha que ter trazido esse dicionário. Você errou em pedir para eu ler no dicionário. Tutos, é estes. E mesmo que fosse aqueles, pioraria.